Muito bem, sejam muito bem-vindos ao Viajante Cast, esse podcast no qual eu entrevisto alunos e alunas do Plano V que mostram que é possível viajar para onde você quiser com conforto e confiança, economizando até 70%. E hoje as minhas convidadas são as maravilhosas Mônica e Roberta. Sejam muito bem-vindas! Oi, gente. Oi, gente. Prazer. Já que é podcast, né? Vamos falar aqui as vozes, né? Isso. Eu sou a Roberta. E eu sou a Mônica. Isso. Sou a mãe da Roberta. A mãe da Roberta. E me contem quem são vocês na vida, com o que vocês trabalham, o que vocês fazem, mais ou menos, para a galera entender. Quando a gente entrou no Plano V, eu ainda não era aposentada, mas agora eu sou aposentada, professora e engenheira também. E a Roberta? Sou formada em engenharia e trabalho com logística. E doida para aposentar. Quem sabe não rola um trabalho remoto, quem sabe? Não é? Ela consegue triplicar as férias dela, então ela nem precisa se aposentar. E, menina, você tem que ensinar isso pra gente. E eu, que eu não emendo um feriado num pedido, pelo amor de Deus, por favor, e aí vai Transforma as horas extras em dias e assim vai. Porque para acompanhar a sua mãe, só assim, né, o Roberta? Sim. Minha mãe gosta muito de viajar, eu também. A gente sempre viajou para perto, né? Assim, para Búzios, Cabo Frio, sempre fez viagens curtas, assim. E agora fazemos curtas e longas também. Agora vocês conseguem misturar mais. E antes de vocês entrarem no Plano V, como é que era mais ou menos a dinâmica das viagens? A gente sempre viajou bastante. A gente discutia bastante, eu acho. O que fazer, a minha mãe tem bastante medo. Eu acho que isso foi uma das coisas que diminuiu um pouco. Tendo alguma pessoa para, digamos, validar, né? Uhum. Ela diminuiu um pouco o medo. A gente sempre discutiu bastante antes da viagem. Normalmente era minha mãe que organizava mais as viagens. Eu gostava de fazer viagem surpresa, né? E aí, depois do Plano V, que eu comecei a me interessar mais por viajar para poder... Principalmente, acho que pela questão da personalização, né? Assim, o nosso estilo de viagem é parecido, né? Por isso que dá certo. Mas eu deixava tudo na mão dela e a gente acabava fazendo o que a gente ia nos blogs mais tradicionais e fazia o que todo mundo faz, né? Assim, e a gente dava um pouco errado, dava certo também, né? Mas, assim, fazer a viagem como você ensinou, de organizar ao contrário, que foi, assim, um ganho, né? Não é comprar a passagem e reservar o hotel. Escolher aonde vai ficar, quando vai ficar, botar tudo no mapa. Isso é que foi uma diferença que a gente usa agora até para ir para Cabo Frio, que a gente vai desde criança. E muda, eu acho que, porque o sabor de planejar, acho que tira um pouco daquela ansiedade, né? Porque quando você começa pela passagem aérea, que é o que a maioria das pessoas faz, dá aquele desespero do tipo, se eu não achar a passagem aérea barata, eu não vou conseguir, né? E quando você começa pelo roteiro, você já tá lá. Você já foi. Você já tá ambientado. Foi o que aconteceu com vocês mais ou menos com Curaçao, não foi? Curaçao, a gente conheceu a Val, né, através do seu Instagram. Inclusive, foi nesse podcast, né? Acho que é alguma das letras que era. Era ser tinha uma ideia. E a gente tinha uma ideia de que seria impossível viajar para o Caribe, né? Que seria muito caro viajar para o Caribe. E aí a gente fez aquele planejamento inicial, né? Que é ver quanto que de fato custa a viagem, né? E aí, na época, quando a gente botou, era 2.800 a passagem, que é um milagre um pouco mais difícil de acontecer agora, mas eu vi esses dias por similar. Mas, e aí a gente viu o hotel e etc. E, tipo, teve uma noção dos custos e viu que daria, que não tinha muito... O Curaçao não tem muito programa, né? A praia é de graça, né? Então, a gente viu que o custo ia ser mais aquele mesmo, que não ia ter tantos outros custos. Né? Fica mais
às vezes desmistifica um pouco desse negócio de lugar caro e lugar barato, né? Eu acho. Tem que olhar, né? Você tem que saber. E também tem o caro e o barato para quem, né? Porque, assim, a gente... Enfim, a gente tem uma condição para viajar, né? Mas a gente não se importa. Tipo, tem o tipo de programa que a gente gosta de fazer são os passeios, os museus, as coisas, é o nosso tipo de programa. A gente não liga muito para restaurante, que é uma coisa que quase todo mundo liga, né? E a gente liga zero para hotel, assim. O hotel tem que ser, assim, é claro que eu viajo com a minha mãe, que já tem uma idade, não dá para ficar em hostel com banheiro compartilhado, né? Não é isso. Mas a gente fica num hotel super simples e que fique bem localizado, mas uma coisa bem básica. Então, assim, a gente viu quais eram os custos que iam ter mais pra gente. A gente é de levar comida pra praia, essas coisas que são coisas que a gente não se incomoda. A gente prefere poder ir pro Caribe do que ficar em resort ou ficar se importando se vai levar bebida, comida pra praia, essas coisas. A gente Essa coisa de levar pra praia, a gente aprendeu com você, aprendeu com a Val, né? E é isso. O hotel, pra mim, tem que ter toalhas brancas e ar-condicionado. Isso. O resto, e boa localização. São as três coisas. O resto... Aí a gente fica discutindo, né? Olhando o hotel. Aí eu fico assim, esse é minha mãe, não sei o que. Aí fica reclamando dela, mas tem que ser do seu jeito. Aí eu fico assim, não, mas é porque eu já sei os seus critérios, eu já eliminei 95 hotéis antes de te mandar esse pelos seus critérios. Ô, Mônica, mas agora que a Roberta participa do planejamento, tá te ajudando mais ou tá te atrapalhando? Não, a gente continua discutindo, ajuda mais, porque antes eu tinha aquela incerteza. Na verdade, ela está falando isso, que ela morou 1 ano na Europa, na Alemanha, de intercâmbio. E eu, aquela mãe de filha única, fui 4 vezes. E cada viagem que a gente fazia era um pouquinho de Alemanha e alguns países, um pouquinho de Alemanha e alguns países. E ela dizia que não queria nem ver no Instagram aquela cidade que ela queria conhecer pela primeira vez. Surpresa. Então, assim, me dava muita incerteza, principalmente esse negócio de um hotel que tivesse um custo e uma localização, né? E tinha menos recursos, isso era 2015, né? Assim, de ver o lugar e tudo mais. Muito menos. Não tinha, por exemplo, essa coisa de você abrir um story e a pessoa tá lá agora, no lugar que você quer ir. Não tinha essa facilidade. Não tinha Snapchat na época. Era 2014 até maio de 2015, entendeu? Então, era só blog, lendo e vendo fotografia, né? Então, era mais difícil, assim. Mas a gente foi para a Europa, né? Eu acho que foi mais fácil. Agora a gente faz viagens mais difíceis, digamos assim, porque a gente foi para lugares muito tradicionais da Europa, né? Foi para Londres, Paris, o mais diferentinho, digamos, Praga, mas não é, né? Bem super comercial, né? E agora que a gente vai se arrisca mais, eu diria, né? Vai para lugares mais diferentes. Acho que a sua ajuda é não se arriscar e não planejar. Porque muita gente acha que você, para se arriscar, para ir para um lugar diferente, você tem que realmente se aventurar, coisa da aventura. Que quando você pensa em aventura, você pensa o quê? Mochila nas costas e vou subir uma montanha e vou para um lugar desconhecido que eu não falo a língua. E, na verdade, o se arriscar é de você pensar num destino diferente que você já queria ir, mas que hoje a gente tem todas as ferramentas para planejar, né? Eu fico pensando esse pessoal que viajava sem Google Maps, sem... Como? Chocada. Como? Mônica, chocada quando ela falou do mapa. Eu ficava olhando o mapa, eu falei, mas eu erro a rua com o negócio falando. A gente erra com o mapa. Como é que vocês faziam, Mônica? Conta pra gente. Antes da internet. É o que ela falou, a viagem era a mais básica, assim, aquele circuito Elizabeth Arden, Paris, Londres, Nova York, Roma, Florença, Veneza, assim, bastante mais, assim. Excursão também, né? Você fez excursão. Eu fiz excursão, mas só quando era mais garota, assim. Na verdade, meu pai morou na Inglaterra, entendeu? Então, tinha essa coisa de
A minha irmã era americana naturalizada, então são coisas que facilitam, né? Meu irmão morou na Inglaterra, então, assim, a Inglaterra era como se fosse casa, assim, no sentido de saber tudo, entender tudo. Você, A língua também. você tinha um suporte sempre no local, né? Praticamente, que você ia. Eu tive casa de amigo em Paris, casa de amigos em Roma, nessas viagens muito do passado, né? Isso. Mas eu passei os 20 anos sem viajar. 20 anos? Porque filhos crescem, né? E precisam de colégio, de etc, etc. Então, para fora do Brasil foi, assim, 20. A primeira viagem que a gente fez juntas foi em 2014, né? Eu fiz uma viagem de 2013, que eu planejei tudo com uma amiga. E todo mundo dizia que a gente ia brigar. E a gente não brigou porque a gente fez um planejamento, entendeu? Cidade por cidade, museu, ela não gosta de museu, então a gente negociou um museu aqui, um museu ali. E assim a gente não brigou nem um pouco na viagem, porque não tinha assim, como as pessoas gostam de fazer. Acordar, o que nós vamos fazer? Não, isso não existe em viagem. Já não existia antes e não existe agora. Viagem CLT, que você tem 30 dias de férias para tirar, para mim, assim, isso não existe. Não existe curtir, o que vai ser legal no momento. Então a gente já tinha esse jeito de viajar, entendeu? Então nisso você não acrescentou muito, porque a gente gostava de planejamento. É porque o planejamento era mais difícil. Dia a dia, mas ele não era bem planejado. A gente, tinha uma meta do dia. A gente já fazia o walking tour, que você outro dia falou sobre isso. A gente já fez antes e tal. Vocês então, a gente já tinham uma vivência que é muito da Europa, isso, né? O walking tour, de você realmente, numa mesma viagem, você conhecer 2, 3 países, porque vocês já estavam por aquelas bandas de lá, vocês já tinham esse suporte local. Então, eu acho que vocês já pegaram um pouco desse jeito europeu de viajar, porque o jeito brasileiro, geralmente, que é mais assim... Vamos lá a gente ver, né? Vamos embora. É o jeito mais empolgado, eu acho. Mas nós somos também duas engenheiras, né? Então isso ajuda a sistematizar a coisa. Vocês já tinham um perfil de realmente serem mais metódicas pela profissão, né? Eu acho. Mas a gente nunca tinha pensado em botar as coisas no Google Maps e nem escolher o hotel depois de ter escolhido a localização dos passeios. Apesar da gente organizar, a gente nunca tinha pensado nisso. Foi realmente... E às vezes, assim, quando a gente... fazer o contrário. Quando a gente estava em Ushuaia, que a gente fez tudo certinho, desse jeito e tal, ainda assim você diz assim, talvez podia ficar menos um dia aqui e mais um dia no outro lugar. Quer dizer, mesmo com todo o conhecimento, você no local ainda diz, talvez se eu tivesse trocado, ou você queria ficar mais nos 2 lugares, né? Então aconteceu isso com o Ushuaia e o Calafate. A gente escolheu mais o Ushuaia e menos Calafate. E talvez hoje em dia eu aconselharia a pessoa a fazer igual. No caso, eu queria me mudar para lá mesmo. Esse é o problema, né? Porque agora vocês não param e aí você quer morar em todo lugar. Ela já quis morar em Curaçao também. Eu saio dos lugares com o meu LinkedIn aberto para ver se tem vaga, mas não tem vaga em Curaçao. O negócio é uma vaga remota mesmo. O negócio é uma vaga remota para você continuar viajando e tendo a possibilidade, né, de ficar mais tempo nos lugares. Mas eu acho muito legal você falar disso, porque eu acho que muita gente... Primeiro eu vou fazer uma pergunta. Quais lugares que vocês já visitaram depois do Plano V? Olha, eu fiz uma lista para te falar. A gente entrou no Plano V, para você ter ideia, foi num curso que era fim de agosto, setembro. Foi uma das primeiras, acho que foi a turma 2 ou 3. E no dia 5 de outubro, a gente já estava indo para Natal com tudo no mapinha, todos os lugares. Depois de Natal, a gente foi para Curaçao. Isso a gente tem que contar que era fim de pandemia, né? Era 2021. Aí, depois, 2022, no começo, a gente foi para Curaçao e para Disney, numa viagem assim, de 20 dias que a gente fez 5 testes de Covid. Só para
pessoas se localizarem que época que era, Onde, né? que momento que é. Eu acho importante falar dessa viagem, né? Porque estava nessa época de pandemia e estava muito incerta aquela questão. Cancela voo, quais são os critérios? E a gente estava bem insegura, assim, de viajar, porque não só pela questão do Covid em si, que isso, enfim, não tinha o que fazer, né? Tipo, você ia passar por essa situação, mas também pela questão de não ter os documentos, né? Faltar alguma coisa quando você chega lá. E aí eu lembro que uma coisa que deu muita segurança quando a gente foi para Curaçao é que tinha a listinha com os links. Tipo assim, gente, para saber o que pede, é isso aqui. Então, assim, deu muita segurança pra gente, tipo, é esse papel aqui, não vão inventar, sabe? Tudo bem, na véspera você abre de novo para ter certeza, porque pode mudar, né? Mas, enfim, são esses e ponto, acabou, assim. E isso fez bastante diferença, principalmente nessa viagem, assim. Até quando a gente foi para a Argentina, que a gente... Argentina, que Estados Unidos, né? Além de pandemia, Estados Unidos bate aquela super preocupação. Sempre dá. Aí a Argentina é só levar a identidade e entra. Aí chegou a moça, cadê o hotel? Cadê não sei o quê? A gente não tinha visto nada. Que a gente falou, não, Argentina. Na imigração da Argentina, que todo mundo diz que é fácil, a mulher fez 1000 perguntas, o endereço do hotel lá em Ushuaia e coisas assim. A gente estava preparado, porque aprendeu com você. Estava tudo impresso no papel, estava numa pastinha. Mas estava no fundo da bolsa, guardado, amassado, não sabia a ordem de nada. Era isso. Porque a gente estava tipo, Argentina, vai ser tranquilo. Não era. E quando a gente foi Curaçao e Disney, não. A gente tipo, teve a segurança porque a gente pegou tudo exatamente e aí sabia que ia ser aquilo. Né? Mas E essa aí Argentina foi você até torce para eles pedirem um pouquinho, né? Só para você falar, tá aqui, ó, querido. Aqui, ó. Aqui é plano B. Mas toma, não quer mais olha. Não, Vai mentira, ver. Estados Unidos não tem como. Estados Unidos você só fica assim, olhando, respirando fundo e balançando a cabeça até eles falarem alguma coisa. Concordo. Até eles falarem welcome, né? Welcome to the States. Obrigada. Só entrega o que pede, só responde o que perguntar. E nos Estados Unidos você só responde o que perguntar e não faz nenhum comentário, nada. Não é hora de fazer piada, absoluto. De famoso. Com certeza. Aí a gente da Disney, a gente foi para Florianópolis no carnaval. Depois a gente foi... Vou só te interromper. Volta um pouquinho para mim. Então, volta lá. Qual foi o primeiro? Foi só para eu contar. Natal em outubro, Curaçao e a Disney em janeiro, de 22 já. Aí Floripa no carnaval de 22. Depois a gente foi ao Jalapão e o Cantão, que ficam em Tocantins, em junho de 22. Depois fomos de novo em Curaçao, emendado com essa viagem do Jalapão. Aí a gente deu um tempinho e foi em janeiro de 2023 para a Argentina, que foi o Ushuaia, o Calafate e um casamento que a gente tinha lá no interior. E Buenos Aires. Aí já era janeiro, né? De 23. 23. Aí eu não sei se a gente fez alguma outra coisa, mas a gente foi para a Grécia, que foi um investimento caprichado, em setembro de 2023. E agora a gente só foi para Brotas e para Cabo Frio. Brotas no fim do ano e Cabo Frio agora. Cabo Frio e Arraial do Cabo. E tinha uma história de uma Barcelonazinha básica? A Barcelona é a Grécia. Isso ela vai contar. Porque tem a ver com a economia que a gente fez na hora de comprar a passagem. Então conta aí, Roberta. Quando a gente estava querendo ir para a Grécia, né? Acho que Grécia é o segundo lugar impossível, né? Tipo, Caribe e Grécia são os dois lugares meio impossíveis. É muito caro ir para lá, né? E a gente ia fazer uma viagem tradicional, né? Inicialmente. Acabou que por indicações de blogs, etc., a gente viu outro estilo de viagem que a gente mudou completamente. Mas, enfim, quando a gente viu a viagem para a Grécia, a gente iria, né? Acho que o tradicional é pensar Rio e chegar onde você quer, né? Ou Atenas ou Santorini. A gente estava pensando em ir por Atenas, ir por Santorini e voltar por Atenas, né? Seria inicialmente a viagem. Aí essa passagem dava uns 9 mil reais, assim, era bem caro por pessoa, né? E não tem voo direto, né? Parava em
Madrid. Parava em Madrid. Uhum. A nossa viagem, obviamente, acabou ficando um pouco mais longa, né? Porque também não tem milagre, né? Você usar, você tem que abrir mão de alguma coisa. Exatamente. E aí a gente usou aquele buscador para ver, né? Da onde, tipo, saindo do Brasil, para qual lugar da Europa que a passagem era mais barata, né? E aí eu vi que era principalmente para Espanha e para Londres. Eram os lugares que, em geral, tipo, várias datas davam na época que a gente queria, né? A gente foi no verão, fim do verão, porque eu não gosto também de passar tanto calor, né? Mas fomos em início de setembro, né? Alta temporada. A gente nunca viaja no verão de algum outro lugar. Julho não é o nosso lugar. Eu já aproveito o calorzinho, o friozinho do Rio de Janeiro. Do Rio. Esse é o momento. Esse frio de 30 graus que faz aí. Que faz aqui. Tô no Rio também. Não tô na capital, mas tô no estado. Aí a gente viu, né? Aí eu comecei a acompanhar as passagens e aí a gente viu Barcelona por 4.300. Enfim. E de volta cada uma. Sem mala, né? Mas essa passagem de 9.000 era sem mala. Aí a gente comprou uma mala, enfim, mudou o preço, mas comparativamente, os dois sem mala era esse valor. E aí, né, enfim, chegamos em Barcelona e ainda não chegamos na Grécia, né? O voo até a Grécia não foi barato, foi R$1.000, mas ainda assim, né, ficou por 5.300, né? Acho que o meu até foi mais barato, que era sem mala, da minha mãe foi com mala. Então, de 9 para 5.300 você começa a viabilizar, né? A viagem, né? Começa a sobrar dinheiro para pagar os hotéis. Acho que mais ou menos isso que a gente gastou de hotel. A gente pegou hotel muito barato na Grécia. Muito barato, 200. E um foi até o que eu fiquei, né? Um foi o seu de Zakynthos, que o iogurte estava gostoso, igual você falou. Uma delícia. E eles são uma graça lá. São. E o senhorzinho que cuida, né, do hotel também é uma graça. As dicas todas suas de Zakynthos a gente usou. E o hotel que a gente ficou em Lefkada também foi uma dica de uma pessoa da internet e tal. A gente ficou no mesmo hotel dela, com a mesma vista. Foi lindo. O dela não era bem um hotel, era um hotel com cozinha. Um hotel com cozinha. Não era Airbnb, não. Era hotel mesmo, mas era hotel com cozinha. E o que você ficou era hotel com café da manhã. Porque tinha muita coisa que não tinha café da manhã. É meio chato. Eu não gosto quando não tem. Eu também não, porque a gente vai pra quê, né? O café da manhã a gente já faz ali umas 3 refeições. Já é. E eu viajo com o Dragão, que é o meu marido, né? O boy. Então, tem que alimentar o Dragão já cedo. Não posso correr o risco dele passar as primeiras horas da manhã com fome. Então, pra gente também, sempre café da manhã, sempre que possível, né? E eu acho que dá uma agilizada no roteiro também, porque esse negócio de você ter que sair, procurar, sei lá, padaria ou procurar um lugar pra comer, já come uma parte do seu dia, a gente não tem tempo a perder, né? Muito, faz muito. Assim, eu não sou uma pessoa, eu gosto de café da manhã, mas eu não sou a pessoa que eu tenho fome de manhã. Então, eu sou aquela pessoa que incrivelmente vai para hotel e às vezes não acorda pro café da manhã, prefere dormir mais um pouquinho. Mas aí minha mãe pega. Minha mãe às vezes pega para mim alguma coisa. Em Atenas, que o nosso hotel não tinha café da manhã, a gente conseguiu também muito, muito, muito barato, mas ele era assim, muito do mínimo necessário. Era aquele hotel que fez o mínimo, ali pegou exatamente o mínimo e cumpriu todos os requisitos. Mas aí a gente andou, não tinha lugar para tomar café da manhã em Atenas, não tinha, a gente não encontrava, a gente andou, morrendo de fome já. E é bem chato, a gente prefere também, acho que foi praticamente o único da nossa vida sem café da manhã. Ou às vezes são os cafés da manhã que não são o que a gente está acostumado a comer, né? Muito, por exemplo, quanto mais para o Oriente você vai, e ali, Grécia está quase ali, Turquia já vai indo, são os cafés da manhã que são almoços, né, pra gente. Que a gente come arroz, macarrão, aí já começa a colocar umas coisas que pra gente também não combina. E o hotel sempre vai estar preparado pro gringo, né? Então já é um a mais também.
Eu lembro que na Malásia, agora que a gente estava, eu estava conversando com eles, né? E aí eu falei assim, gente, o que que vocês comem no café da manhã? E aí ele falava arroz com não sei o que, com não sei o que. É nazi, qualquer coisa lá que chama. Aí eu falei, e no almoço? Ah, não, no almoço é macarrão com não sei o que, com não sei o que. Eu falei, e no jantar? Ah, no jantar é macarrão com não sei o que. Eu falei, gente, então vocês almoçam 3 vezes? Porque não tem diferença. É. Eu falei, vocês não comem um. Aí ele falou, e vocês comem o quê? Eu falei assim, ó, a gente come. Aí eu expliquei, ó, de manhã, pão com não sei o quê. Eu falei, vocês não comem pão aqui? Aí ele falou, não, não, só comem pão quem passa muita dificuldade. Aí eu falei, Não sabem o que estão perdendo, um queijinho, quando um passa pão. dificuldade, que você não tem o que comer de manhã, aí o pessoal come pão. Eu falei, gente, eu saí da minha casa para ser humilhada aqui na Malásia, porque eu passo dificuldade, come pão. Eu falei, tá bom, entendi. Então, essa coisa do café da manhã no hotel já é também uma segurança nesse sentido, de que você vai ter uma coisa ali mais internacional para comer, né? Então é bom. Vai dando uma irritação, né? Você, Vai. tipo, acorda, tá em jejum e vai ficando irritado de não conseguir comer, né? E tem umas. Eu prefiro Isso ter entra também um pouco naquelas economias que não valem a pena. Que tipo, que a Mônica falou muito bem. Olha, o hotel para mim tem esses requisitos: a toalha branca, a cama, o banho, o ar-condicionado. É perfeito. Porque assim, se a hospedagem não tiver um mínimo de conforto, você vai passar raiva. E eu acho que acaba comprometendo todo o dia da viagem. Para mim, por exemplo, essa coisa do hostel, não é que eu não vou porque, olha, sou fresca e tal. É porque eu preciso dormir. E no hostel você não tem um sono tranquilo. É gente abrindo porta. Já fiquei, já tentei. Eu já dei a chance, mas para mim não deu. Né? É gente abrindo porta, um chega, o outro tá. Um tá no modo balada, o outro tá com dor de cabeça. Então, assim, é muita coisa acontecendo que você não relaxa. Então, para mim, eu já sei que não adianta fazer esse tipo de economia. Do tipo, ficar num hostel com quarto compartilhado, vou pagar ali R$ 100 à noite, ao invés de pagar 200, vou. Mas vai ser uma economia que o meu dia depois não vai. Eu vou ficar um caco, não vou aproveitar. Então, também não vale a pena, né? Também economizar tudo, se você já conhece. Ficar brigando, às vezes, na viagem também. Falei que tinha que ser o hotel com tal, e isso também gera um estresse desnecessário. Né? Então, e hoje, vocês... que a gente tem isso no trânsito só. O nosso problema é o trânsito. Falei que era para passar por ali. Mas olha, a Grécia, a gente alugou carro, que foi uma coisa que eu acho que você incentivou, porque a gente viu aquele rental, né? Que você vê 1 milhão de empresas, tudo ali, e como você tinha dito que aquilo era seguro, eu fui acreditando, né? Então, olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Não, minha mãe ficou super nervosa nisso, porque a gente chegou de madrugada, né? E não era dentro do aeroporto, né? Eles pegavam você levava para um lugar bem próximo. Mas a minha mãe aí ficou nervosa. Mas era 11h30 da noite, tarde, então eu fiquei nervosa. Outra coisa que você fala, que eu tinha, quer dizer, aquele negócio de você deixar a caução desse carro alugado era 1.000 euros. Então você realmente... Só que como a gente não ia usar o cartão de crédito, não era o que a gente ia usar, então a gente tinha essa folga tranquila naquele cartão que ele praticamente não ia ser usado Mas o nervoso de, sei lá, 4, 5 da manhã no Brasil, cartão de crédito que às vezes você quer comprar uma bala que não passa na internet. Mas eu acho que quando você abre internacional, né, ele já entende que você vai fazer umas loucuras, né? Então acho que... Aí deu certo, mas foi 1.000 euros, ficou lá na mão daquele rapazinho o tempo todo, até a gente devolver o carro. E foi assim, alugar um carro na Grécia é uma coisa que eu nunca tinha ouvido, assim, comentário, ninguém fazia, porque nós fomos a Meteora. Acho que você foi também a Meteora, não foi? Não, ainda não fui. Agora eu vou pra vocês. Se você quiser, a gente tem muitas dicas de Meteora. Comente um trechinho do roteiro, que a gente fez um roteiro que eu nunca ouvi falar, uma viagem 100% de carro pela Grécia. Eu nunca ouvi ninguém ter fazer isso. Sensacional. E é por isso que... E esse roteiro vocês colocaram lá no plano V? Pra gente usar? Ainda não colocamos. Ai, meninas, coloquem.
Coloque que eu já vou querer A usar. gente Vou querer esse. fez. Já vou pedir mais um, se eu puder fazer mais um pedido. O de Ushuaia. Esse eu tenho todo bonitinho no caderninho e a gente tem Mas tem no um Google mapa Maps também. Então, O coloque Ushuaia e lá o pra gente. Calafate, né? Porque agora me botaram na cabeça que eu tenho que ir nesse lugar. Todo mundo tá botando na minha cabeça, só se fala desse lugar. Eu falei, gente, vou ter que ir então. Aproveitar que eu tô por aqui. Tem que Mas ir no aí... verão, né? Porque o verão lá faz 15 graus, né? Aqui agora. A gente levou todo o nosso estoque de roupa de inverno na Europa e usou assim. Fez 15 graus, fez 8 graus. E quando você sai no passeio de barco, aí no barco andando, faz muito frio do lado de fora. E você quer ficar do lado de fora para ver os icebergs, para ver, enfim. E o Ushuaia é um lugar que o planejamento tem que ser feito com uma certa antecedência, porque o passeio para você ver os pinguins, que é o passeio, né, que é muito, 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 muito emocionante. Você, tipo, quase encosta. Eles falam para você não chegar perto, mas o pinguim, ele não respeita o limite, né? Me picou na perna. Ele te picou, que ousado. Ousado. O pinguim não respeita o limite que botaram, né? Ah, a gente vai andar só por aqui e os ninhos estão para fora. Mentira, o pinguim não respeita isso. Então, gente, que legal. você chega muito perto. Mas esse passeio acaba com uns 2 meses de antecedência, assim. E a gente comprou um Navigator que dizia que era, mas não era, entendeu? Você chegava lá na ilha, o barco chega assim, quase que dentro, assim, mas aí você não salta do barco. E a gente queria essa experiência de levar uma picada do pinguim. E o Acionar o passeio seguro-saúde. enganou a gente. A Roberta agora não quer mais comprar nada que seja deles por causa disso. Não era só por causa disso. Foi, na verdade, pior. A gente começou a ler que na Argentina, especificamente, as pessoas pegavam e cancelavam o passeio perto da hora de você ir. Então, assim, eu acho que tiveram esses 2 problemas. A gente chegou a comprar 2 passeios na Aviator. O bom é que você tem a segurança de que se eles garantem o reembolso, foi tudo reembolsado, etc. O site é certinho, tudo bonitinho, não tivemos problema. Mas a gente começou a ler de questões da Argentina que eles vendiam o passeio sem ter vaga, entendeu? Então, assim, eles esperavam para ver se ia ter. E aí, porque só tem uma única empresa que faz. Então, todo mundo vende o dela. E aí, eles ficam meio que esperando se tiver um cancelamento, eu acho, entendeu? E aí, tipo, vão e tipo, falam na semana que você vai viajar. Tipo, não vai ter. Mas aqui alguém conseguiu a empresa e compramos depois na empresa certa. Mandei e-mail, pedi pelo amor de Deus, mandei e-mail de novo. Falei, moço, não vagou, pelo amor de Deus. Porque pra gente era ir a Roma e não ver o Papa. Era não ver o pinguim. Foi o que eu imaginei. Eu falei, mas elas vão dar uma reviravolta. Eu já estava aqui com o meu tico e teco. Eu falei, vai ter uma reviravolta essa história. Porque eu sabia que vocês não iam levar esse dibre presa lá. E aí vocês conseguiram fazer tudo do jeitinho que vocês quiseram. E voltando um pouquinho na história da Grécia de carro, foi uma baita quebra de tudo, né, para vocês, porque dirigir com um país que o idioma, né, nem o alfabeto é igual. Como é que foi essa sensação? Aquela sensação de que você entregou a Deus e ao Google Maps e ao Waze. E que o que ele disser, infelizmente, você vai ter que fazer. Ela errou, vou te dizer, ela errou de uma ruazinha numa ilha que a gente entrou 20 metros e era quase na casa da pessoa e deu uma ré. A gente não errou nada. É que eu descobri mais um detalhe de humilhação dos brasileiros, que é o Google Maps. O Google Maps na Europa é infinitas vezes melhor do que aqui. Ele fala assim, a placa na Grécia tem um detalhe, ela está escrito na letra grega que você não vai entender e embaixo está escrito no nosso alfabeto, né? Então, o Google falava assim, em 500 metros, vire à direita na saída 7 para Tessalônia. Tipo assim, falava para onde? Falava o número da saída e para onde. Tipo, a gente não errava porque você tinha que se esforçar para errar. Foi isso, numa ruazinha de vila, entendeu? A gente errou porque aí não Mas era naquelas tão estradas que pode andar a 130 km por hora e o nosso carro era um Fiat, tipo um Vivace,
A gente não errou nada. Ai, Mas é isso, tem indicação assim, saída 7, saída 5, com o nome, não é só o número, né? perfeito. Foram só vocês duas nessa viagem? A parte da Grécia, sim, é porque a gente fez uma viagem para a Grécia, aí depois da parte da Grécia a gente se separou e eu fiz uma outra parte, ela fez outras coisas diferentes. Ela foi com os jovens para Munique, para Oktoberfest e foi para Palma de Maiorca. E eu fui encontrar amigos mais velhos em Lisboa, no Porto, Aveiro, Guimarães e etc. E aí a gente se reuniu em Barcelona. A gente voltou para Lefkada, que é perto da Albânia. Então tem muita gente do leste europeu. E como era férias, já não era mais férias escolares, só tinha gente com crianças menores que 3 anos ou pessoas mais velhas. Tinha, assim, um público... Aquela coisa glamurosa de Mykonos e Santorini e a fila da Capela Sistina para você tirar uma foto, não tem. Quando a gente pensou na viagem para a Grécia, a gente pensou em fazer o tradicional, né? Fazer Mykonos e Santorini. Eu nunca tinha ido à Grécia. A minha mãe já tinha ido. Eu tinha ido a Mykonos. E a Atenas. Mas quando a gente viu pessoas que estavam lá em maio, e assim, a fila para tirar foto era tipo, você tinha que ficar na fila dos lugares para tirar foto no negócio azul. A gente viu que Santorini não era lugar de praia. A gente falou, o que a gente vai fazer na Grécia? Tipo, um lugar. Já me falaram que é legal também e tal, mas eu iria talvez num momento menos de praia, assim, porque se em maio já tava cheio do jeito que tava, eu fiquei meio assustada. Eu não gosto de ir para lugar tão cheio, apesar de eu ter ido pro Oktoberfest. Mas aí é carnaval, né? Você vai com outra cabeça. Aí a intenção é outra, não é turística. O turismo fica um pouco de lado. Mas eu acho que isso é legal vocês falarem, porque a gente tem, às vezes, uns sonhos que não são baseados, muitas vezes, no que a gente não está ouvindo no nosso coração. A gente cria um sonho muito em cima do que a gente vê os outros fazendo. Então, eu tenho certeza que tem muita gente que sonha em Santorini porque é aquele cartão postal que todo mundo faz, E quando você começa nessa parte da criação do roteiro e você dá uma pesquisada ali por alto, não precisa ser uma coisa de você ficar debruçada horas e horas, você já pega a vibe da coisa, você fala, não sei se isso daí... O boy foi um que detestou Santorini. Ele, porque chegou lá, é aquela coisa, é o suco do turismo em massa. Claro que é lindíssimo, isso não dá para tirar, só que virou tipo... Para mim, quando eu cheguei lá, a sensação foi: estou num bolo de casamento. Porque o negócio tudo branco, o povo tudo com roupa de casamento e vestidos longos e todo mundo em cima daqueles negócios brancos. Você olha para um lado, tem um casal, para o outro lado tem outro casal, e fotógrafos e fila. Então, tem essa vibe que não é uma vibe 100% relaxante, a não ser que você vá para um outro lado da ilha, que não é ali que é ali o burburinho, né? E eu ainda fui também no início de setembro, não foi no auge do verão, que eu nem imagino, nem cogito essa possibilidade, não daria também para mim. E você foi antes da pandemia, né? E depois da pandemia, parece que todos os lugares têm 5 vezes. Todos os lugares, porque eu acho que a sensação que todo mundo tem é: eu tenho que ir, porque você não sabe o amanhã. Acho que a pandemia provou muito pra gente que a qualquer momento acontece um troço aí, tá todo mundo preso de novo. Então, hoje nunca na história da humanidade houve tanta gente voando como hoje. E cada dia é pior, né? Cada dia não é pior. De certa forma é melhor porque as pessoas estão tendo mais acesso e isso é bacana. Eu acho que podia ficar mais barato, já que tem mais volume, isso. Né? É o coisa da logística, mas não tá dando certo essa logística. Tá, por enquanto não tá, sabe por quê? Porque as companhias aéreas, as empresas todas de turismo, elas ainda estão com caixa quebrado da pandemia. Porque principalmente o setor aéreo, eles não tinham um fluxo de caixa. Eles sempre trabalharam assim, ali pagando os acionistas e trabalhando ali sempre tipo, pagando o almoço para vender a janta. Sempre foi meio que assim. Então, quando veio a pandemia, teve essa coisa, eles fizeram essas demissões em massa, e até hoje a tripulação e as contratações não voltaram ao normal. Então, a verdade é que hoje
deveria ser o contrário, né? Olha, tem uma demanda muito grande de viajantes, vamos botar voo, vamos botar voo. Mas eles não têm esse caixa para botar essa quantidade de voos e contratar a quantidade de pessoas. Então, o Brasil, principalmente, está muito defasado. O Galeão está operando abaixo da capacidade. Você vê, era para ser o nosso aeroporto chefe, né? Depois de São Paulo. E operando abaixo da capacidade. Então, até eu dei um exemplo recentemente, né? Que hoje os Estados Unidos é o que está com eles, sim, eles estão conseguindo investir e botar muitos voos. Então, por isso eu fui para a Ásia pelos Estados Unidos, porque a quantidade de voos e opções e horários é muito superior a sair do Brasil para ir para a Europa, para ir para a Ásia. Então, essas coisas também a gente vai aprendendo conforme vai viajando, né? Os aeroportos estratégicos. Hoje vocês já sabem mais ou menos, ó, esse aqui é bom, esse aqui não é. E Sala vai VIP também, né, Mari? Aprendemos a usar a sala VIP. Ah, E sala VIP com banhinho deixa essa viagem Barcelona, Atenas, super palatável. é muito bom, é muito confortável, né? E é isso que a gente também busca. Eu acho que é a coisa de desmistificar de que para você economizar, você tem que passar perrengue. Então, é muito bom. Por isso que eu gosto de ouvir vocês, porque vocês são um baita exemplo de pessoas que mantêm o conforto, vão para onde querem, tem ainda que programar com a agenda da dona Roberta, que é uma moça ocupadíssima, e olha a quantidade de lugares que vocês já foram, assim, eu fico impressionada mesmo, porque eu falar que eu vou para um monte de lugar, que eu sou desocupada, é mais fácil. Agora, o jeito que vocês organizam e como vocês têm esse foco e essa determinação de ir lá e fazer e conhecer é muito legal. Vocês estão mais do que de parabéns. E saber o que você... As prioridades, né? Dinheiro é uma questão de prioridade, porque não cabe tudo mesmo, né? Mas, olha, a gente você abre mão e o que você não abre mão, né? Faltou falar que você viu ela falando que tinha uma mala grande e então eu melhorei muito, estou longe ainda, mas ela consegue viajar com a tal da mala de 10 quilos, 9 quilos, não sei o quê. Claro que botando coisas, assim, a coisa de necessaire, não sei o quê, elas vêm para a mala grande, né? Uhum. Então, mas a gente já tirou 20 quilos da nossa viagem, entendeu? E porque agora a gente só tem 2 malas de mão e uma mala despachada, né? Além de realmente ficar mais leve para tudo, né? Para o aeroporto, para o táxi, para tudo, você é uma baita economia. Porque essas viagens... A gente vai pegar muito voo, né? E aí, cada voo desse, às vezes a mala é mais cara do que o próprio voo em si. E eu peguei um voo que era Ryanair, né? Que eu fui para Lisboa. E porque ficou assim, vamos dizer, uns R$500, mas o voo mesmo era 250. É que a minha mala era minha companheira de viagem. Mas assim, cada um também dentro do que está confortável fazer. Às vezes eu falo assim também, nossa, Mari, mas eu não vou conseguir viajar só com uma mala com uma mochila de 10 quilos, porque eu quero trazer coisas para minha família. Aí eu falo, cara, compra uma mala na volta. Você não precisa ficar carregando suas coisas. Compra a mala na volta e tá tudo certo. Compramos em Barcelona, na Primark, as roupas e a mala Compramos dentro da Primark a mala. Aí a moça ia bipando, aí eu, pode botar já? Aí a moça ia bipando, eu ia dentro no meio da loja. Já voltou. Mas era uma segunda mala de mão, quer dizer, ela ficou com 2 bagagens na volta, né? Uhum. O voo que Porque o voo para o Brasil tinha essas já 2 tinha. malas, né? Pois é, exatamente. Barcelona, Rio já tinha, né? Mas eu queria perguntar ainda para vocês, porque realmente, né, eu tenho certeza que quem está ouvindo, assistindo, está pensando assim, elas são ricas. Elas duas são ricas. E eu queria saber, assim, qual o conselho que vocês dão para quem está ouvindo,
para que quer também fazer o dinheiro render, para poder fazer essas viagens do jeito que vocês estão fazendo, no ritmo de vocês, com o conforto que vocês querem, podendo muitas vezes viajar só nas férias. Qual o conselho financeiro que vocês dão para quem ainda não chegou lá? Eu assisti sua aula no domingo e você falou sobre aquilo de botar no planejamento, dividir por dias, né? E aí eu resolvi essa semana seguir seus conselhos, entendeu? Economizei num cafezinho, num docinho, cheguei à conclusão que troca o Uber pelo ônibus, então resolvi assim trabalhar nessas pequenas coisinhas. Mas eu me aposentei, recebi um pouco mais de dinheiro, ficou folgado, mas eu quero agora tentar viajar com hospedagem gratuita. Esse é o novo risco que eu estou pensando. E Roberta vai também ou vai deixar a mãe na frente? Se der certo, você vai depois? Não, eu consigo no meu emprego atualmente tirar, tipo, eu não fiz isso até agora, mas enfim, eu consigo pedir uma semana de home office, 2 semanas de home office, eu posso pedir isso. Então a gente pensou nessa questão de viajar dessa forma por conta disso, né? Só o meu desespero às vezes é a questão de Wi-Fi, né? Quando você deve passar muito por isso. Eu passo muita raiva, porque eu tenho uma ajuda extra de renda que eu trabalho com internet também. Então, eu fico desesperada dos lugares que não tem Wi-Fi ou que não funciona, ou que você já tive que ficar uma vez, tipo, 40 minutos para subir um story, mas não é no meu Instagram, eu trabalho para outra pessoa, mas enfim. Para mim, essas viagens podendo ser para outro lugar, bom de ser na casa de alguém é por conta da internet, né? Às vezes você vai para um hotel que você não tem muita confiança na internet. Então, o conselho dela é renda extra. Ela faz renda extra. Não, mas eu acho que a gente tem uma aula lá, né, de renda extra, lá no Plano V, que tem, acho que umas 5 fontes de renda. Para quem também quer ganhar dinheiro enquanto viaja, a gente tem lá uma aula que tem umas coisas bacanas lá que dá para fazer dentro do ramo de viagens também, muitas coisas, como a Roberta falou, sem aparecer. E é isso, você vai financiando as viagens através disso também, né? Eu dou aula particular, então às vezes a viagem não pode ser assim mais do que 3 semanas. A não ser que sejam férias escolares, entendeu? Tem um pouco isso também. Também já fiz remoto. A aula particular em Natal pelo celular e coisas assim já aconteceram. Fazendo equações de matemática pelo telefone. Nossa, que sensacional. Mas o legal é que vocês provam que a viagem não precisa ser uma coisa que você... É assim, a sua vida, a sua rotina, o seu trabalho durante muitos, muitos, muitos meses. E aí você tem uma viagem ali que às vezes é uma semana, 2 no máximo, e depois você volta para a vida real. Quase como se fosse um sonho, e aí você volta para a vida real. No caso de vocês, é parte da vida de vocês, né? Virou uma coisa que não é uma coisa isolada, a viagem. E eu acho que é isso que é muito bacana. Vocês chegaram num ponto que vocês conseguem orquestrar isso muito bem na rotina de vocês, nas escolhas de vocês, o pensamento também voltado para isso, para pensar nessas possibilidades. Porque, por exemplo, a Mônica poderia estar fazendo nada, né? E falar, eu viajo uma vez por ano, tá ótimo. Mas não, você está fazendo aí suas aulas particulares, está cortando ali um gastozinho, porque você quer mais e você já sabe que dá. E agora com essa possibilidade aí da hospedagem gratuita também, que já temos muitos alunos fazendo. Eu tô chocada. Porque às vezes eu não consigo acompanhar, né? Todo mundo. Mas quando, às vezes, eu vejo uma ou outra, eu falei, o que é isso? Já tem a Marina, que tá 8 meses com os 2 filhos. Agora acho que ela tá na Suécia ou Noruega, não sei. Tem a G, que eu vou até tentar fazer um viagem de cast com ela, que ela já está há 4 meses com os 2 filhos, com crianças, eu fico chocada. Ela está na Dinamarca agora, num casarão, e tudo
sem pagar por hospedagem. Ela tava falando lá que ela já economizou uns 100 mil reais de hospedagem, né? Muitos meses. Então, é mais uma possibilidade, né? Eu fiz essa viagem em Portugal, né? Era na casa de amigos, né? Eu fiz esse Lisboa, Porto, Aveiro, não sei o que, era na casa Foi de alguém. hospedagem gratuita. Não, eu acho que a questão de economizar, assim, todo mundo tem um limite, né? Assim, cada um tem o seu limite de dinheiro, mas todo mundo tem um limite. Então, assim, a nossa questão é que, tipo, se a gente gastar muito dinheiro em uma viagem, vai dar para fazer menos viagens, isso que eu né? Porque o dinheiro penso. tem um limite. Então, eu acho que o meu conselho é mais saber, assim, o que é a sua prioridade e o que não é a sua prioridade. E o que você falou até de não se basear pela história dos outros. Porque, assim, uma coisa que para mim era muito estranha era as pessoas viajarem e irem para os lugares e não entrarem nos museus. E aí eu descobri que as pessoas realmente não gostam de museu. Eu amo, para mim é impensável. Tipo assim, custa 25 euros e daí eu vou entrar, entendeu? É tipo prioridade da minha viagem. Teve uma viagem que a gente fez antes, que a gente foi para Nova York, a gente ama musical. Os musicais são uma fortuna, mas a gente só viajou quando a gente tinha dinheiro para pagar os musicais, porque era a nossa prioridade. Então, eu acho que cada um tem que saber as suas prioridades. Por exemplo, pra gente, que eu acho que é diferente de muita gente, o que não é prioridade pra gente é comida. A gente não se importa. E não é que a gente faz para economizar. Aqui a gente também não sai pra comer. Não é algo que a gente se importa, entendeu? Assim como tem gente que não se importa com os museus, que pra mim é prioridade. Então, eu acho que você tem que saber, assim, o que realmente é prioridade da sua viagem. Tipo assim, só porque todo mundo falou que tem que ir naquele museu, tem que ir naquele museu? Ou no meu caso, só porque todo mundo falou que aquele restaurante é sensacional, ele vai mudar a minha vida? Ou não? Então, eu acho que é um pouco saber disso, assim. Sua prioridade é, pelo menos uma vez na vida ter a possibilidade de ficar num resort? Talvez seja. A minha não era. Então, a gente até acabou ficando e não gostando. A gente detestou Curaçao no resort. A gente foi 2 vezes, né? Segunda, a gente foi com umas amigas que já tinham reservado o resort. A gente achou péssimo. A gente não é o nosso estilo mesmo. Então, péssimo pelo que a gente estava gastando. Era R$ 1.300 por dia, entendeu? E a gente, na verdade, queria sair. Aí a amiga achava que a gente tinha que almoçar, jantar. Se você está lá e a comida está incluída, a bebida está incluída, você fica trancado ali. E Curaçao é um lugar de muitas praias bonitas, mas enfim, o nosso quarto dava para o som da night, da praia vizinha. Pagando caro e não conseguindo dormir antes de 2 horas da manhã que acabava a night. E na outra viagem, que era um lugarzinho simplesinho, bom, também era pandemia, tinha toque de recolher 10 horas, então a gente estranhou, entendeu? Mas eu imagino. Mas eu não bebo, então eu não saio de casa para encher a cara, essa é a verdade. Aí eu acho que cada um tem que saber o seu, né? Assim, não se basear pelo que outra pessoa, você tem que saber o que é o seu, né? Tem gente que viaja para comer, tem gente que viaja para beber, tem gente que isso é importante, tem gente que não é. Tem gente que, sei lá, acha vergonha levar a gente comprou para viagem um colherzinho assim desse tamaninho, sabe? Para botar uma bebida gelada. Até a gente sanduichinho ir na praia de Curaçao, a batatinha, até... E o celular, a gente costuma botar muito celular ali dentro, porque ele fica quente na praia, né? Na Grécia a gente usava o cooler para botar o celular. Preserva a bateria e já é uma ótima dica. Eu pensei, isso que vocês estão falando, eu fiz exatamente a mesma coisa quando eu fui lá nos Alpes, lá em Zermatt. Porque eu fui passar o dia e realmente é um lugar que não... você pode dormir? Pode, mas assim, um dia já tá visto. Ainda mais pra gente que não cresceu na neve, qualquer 2 gotas de neve a gente tá se deslumbrando, né? E aí eu falei, gente, eu vou ficar na vila sentada num restaurante 2 horas para comer, ou eu vou ficar lá no pico, sentada de frente pro pico, né? E eu falei, de jeito nenhum que eu vou perder meu tempo aqui em restaurante comendo comida suíça, né? Batata, queijo, queijo e carne. O queijo é bom. E aí a gente fez e o quê? O queijo é bom. Nós fomos uma gruyère quando a gente estava na Suíça.
bom. Mas assim, eu falei, cara, não justifica. E gastando uma nota, obviamente, né? Porque Zermatt é Zermatt. E aí eu falei, boy, vamos passar aqui no mercado. E lá também a Europa tem essa vantagem, né? Tem tudo preparadinho já, as porções para você. Então, eu peguei lá um espaguete, tipo uma salada de macarrão ótima, com molhinho e tal. Peguei um vinhozinho pequenininho, aí vem com garfinho, vem com tacinha, subi para a montanha, chegou lá de frente para o pico, sentamos, comemos, tomamos o nosso vinho, aquela paisagem assim deslumbrante. Eu falei, gente, não existe restaurante no mundo mais bonito do que isso aqui. Não existe. Então, é essa coisa que, às vezes, e quanto mais você viaja, mais você vai se descobrindo. Por isso que é tão importante dar o primeiro passo. Porque senão, às vezes, você fica travado achando que, não, peraí, se eu vou para a Suíça, qual é o preço do restaurante lá? Ah, então o restaurante é caro, eu não posso ir. E não pensa nessas possibilidades. Ou então, vou para Curaçao, tem que ir para resort, porque senão, não. Então, é importante você quebrar essa primeira barreira da primeira viagem e aí você vai descobrindo depois, mas é importante que seja planejada, porque senão você nunca vai descobrir. Você vai dar sempre com a cara na porta e bater cabeça e nunca você. E aí você vai achar que é ruim viajar. E não que você não se conhece, que você está viajando errado, que você não está planejando. Enfim, é uma coisa que acaba. Não botar nenhum lugar como impossível, né? Nenhum lugar é impossível. Não. Pode demorar mais, por ser mais caro. Isso. Pode ser que você vá ter que abrir mão de algumas coisas e de outras não, mas não, nenhum lugar vai ser impossível. Não é mesmo, gente. Não. E depois Curaçao volta ao mundo. Explicar, hein? Curaçao é o meu Caribe, porque eu não gosto de água quente. Aquele negócio de ir para Bahia, aparecer um legume dentro d'água, não é meu programa. Eu gosto de água de fresca para fria. Então, Curaçao não é quente e não tem furacão. E você pode ir em qualquer época do ano. Então, e aqueles peixinhos são, olha, do outro mundo. Mas, basicamente, a gente escolheu Curaçao depois que eu descobri que existia um Caribe que não era de água quente. Então, são informações que você... Aquele genérico, Caribe, aquela água quente, aquela água quente. Então, eu nunca me interessei. Caribe, água quente. Bebida, água quente, nada disso me atraía. Aí alguém... aquele programa que vocês fizeram de cada cidade, uma semana, cada não sei o quê, apareceu um lugar que não precisava de resort e não tinha água quente. Aí pronto, prato cheio. E meninas, considerações finais. O que vocês querem mais falar? Falem, o espaço é de vocês. Eu ia falar, acho que se planejem, como eu acabei de falar, né? Não pensem que algum lugar é impossível. Todo lugar vai ser possível se você talvez leve mais tempo para juntar aquele dinheiro, mas nenhum lugar vai ser impossível. Faz com calma, planeja, vê se aquelas informações que você acha daquele lugar são mesmo verdade, vê se o lugar que você acha que é o seu sonho é de fato o seu sonho, como foi o nosso caso de desistir de Santorini e de Mykonos, que eu não sei se eu vou querer ir ou não, mas por enquanto não fez sentido. E aí faz o seu planejamento, economiza nas coisas que você puder abrir mão, nas coisas que você, se forem essenciais, não economiza, gasta no que é essencial, porque não vale a pena você ir para um lugar e deixar de fazer aquela coisa que você mais queria fazer, como foi o nosso caso, o passeio dos pinguins. Ele nem era caro, mas assim, a gente talvez não fosse conseguir fazer. Eu fiz um que era caro em El Calafate, que era andar na geleira. Mas aquilo, para mim, era muito essencial. Estar ali na geleira foi muito emocionante. Então, assim, gasta o dinheiro com o que você achar essencial, economiza no que você não achar essencial, usa as estratégias para conseguir economizar e não pense que algum lugar é impossível e não pense que algum lugar é o seu sonho sem pesquisar e ter certeza que seja o seu sonho. Exato. Olha, e como eu sou mais velha, eu vou dizer, hoje eu já tenho 68, né? E hoje em dia tem lugares que, por exemplo, esse lugar que ela foi da geleira, com mais de 65, não vai e não tem jeitinho. Não vai mesmo, entendeu? O carro que eu aluguei na Grécia, eu pagava $5 por dia a mais, porque eu já tinha 65 anos.
Então, não deixe para se aposentar para começar a viajar. Isso aí, não deixe. Viaja a vida toda. Minha mãe viajou a vida toda. Mas eu acho que você tem que... Ela, inclusive, ela fala, é melhor a gente ir nesse lugar logo, porque a gente não sabe a dificuldade de se movimentar que vai acontecendo com a idade, né? E também os lugares, priorizar uma dica de viagem. Priorize lugares que talvez você não vai mais conseguir nunca mais. Por causa do meio ambiente, entendeu? A geleira foi um desses, que eu falei, eu não vou não pisar nessa geleira, porque eu não sei se, sei lá, se daqui a 10 anos eu quiser ir, eu vou poder pisar nessa geleira. Talvez não. Ou talvez lugares, às vezes, que ficam cheios demais. Por exemplo, o Jalapão que a gente foi super, super, super tranquilo. Eles limitam o número de pessoas, foi maravilhoso. Tá ficando mais popular, então, às vezes, já não vai mais ficar tão confortável. Ou as pessoas vão acabar destruindo com o uso mesmo, né? Um turismo em massa, enfim. Então, uma dica, priorizem os lugares que você não tem certeza se o meio ambiente vai permanecer com ele. E também o seu pique, né? O seu pique vai ser outro. Então, tem até muita gente que me pergunta, Mari, mas você vai lá para a Ásia e não conhece o Brasil, né? Não viaja aqui pelo Brasil. E eu penso o seguinte, hoje eu tenho energia para enfiar no avião, ficar 14 horas e sair lá no outro canto do mundo e tá lá numa culinária exótica e tá lá no calor praticamente o ano inteiro. Então hoje eu tenho esse pique, essa possibilidade, eu não tenho filhos ainda. E eu fico pensando, o Brasil, apesar de eu amar, é muito mais fácil, né? É muito mais acessível. Então eu sei que é uma coisa que a longo prazo vai ser muito mais fácil para mim, né? Até se eu não tiver o mesmo pique, ou se eu, enfim, qualquer motivo que seja, eu não consiga ir lá para longe, eu consigo, né, andar por aqui. E é isso, eu acho que às vezes as pessoas ficam indo sempre para o mesmo lugar e não pensam nisso. Fala, cara, hoje eu tenho a possibilidade, a saúde, o pique, a disposição para ir lá mais longe, vai lá no mais longe, eu acho. E, claro, faz as viagens pequenas também por aqui. Mas é importante vocês dizerem isso. E eu tenho uma pergunta que eu não fiz para a Mônica, que é uma curiosidade minha. Que a Mônica já era super viajada. Por que você, já sendo viajada e já sendo metódica, o que te atraiu para entrar no Plano V, Mônica? Eu tenho. Foi a Roberta que conheceu você, tudo que vocês falavam, e a gente, sabe, eu sou professora, igual você. A gente sempre pode aprender mais, não é? Uhum. Então, acho que foi isso. Você não sabe tudo. Tem sempre alguém para acrescentar. Eu já fiz um curso de milhas, não fui muito feliz no assunto, porque é muita estratégia, muita dedicação, então eu não me adaptei, entendeu? E é isso. Eu acho que a gente sempre pode aprender mais alguma coisa, a ficar mais organizado. E foi isso que me atraiu, entendeu? Acho que não bater cabeça, né? Alguém tá ali para te falar, tipo, faz dessa forma. E também foi na época de pandemia, então tinha essa insegurança também das documentações, etc. Então acho que também isso deu uma contribuída. Mas a minha opinião de cursos é sempre isso. Para que eu vou ficar batendo cabeça para descobrir a estratégia se eu posso comprar e ter pronto, né? Mas algumas pessoas me perguntaram, mas você vai fazer curso para viajar? Eu falei, mas já viajou tanto? Eu falei, pois é, mas a gente sempre pode melhorar, né? E você sentiu que melhorou? Ou foi mais ou menos? Eu acho que sim, melhorou muito porque a gente não fazia a viagem de... Sabe quando você escolhe um lugar e chega lá, não era aquele tempo, não era aquela coisa, você... então, vou contar uma outra coisa. A gente foi uma vez numa viagem que era assim, vários lugares da Itália, depois ainda ia para a Alemanha e etc e tal. Só que eu comprei um negócio em Milão, que era super importante, que é aquele cenáculo lá, Vicentino, não sei o quê. A Santa Ceia. A Santa Ceia lá, que era dificílimo de comprar. E isso, a gente não conseguiu, depois disso, mudar nada na viagem, entendeu? Nada, ficou totalmente... Porque o dia de chegar... E eu não queria abrir mão... Isso não era uma coisa muito cara. Mas, então, essas faltas de estratégia é que eu acho que melhorou muito. Ai, que bom.
Eu fico feliz demais por vocês. E você tem que contar que eu entrei no Plano V de novo, né? Porque na época eu não sabia que durava só 1 ano, então eu não aproveitei o suficiente. Agora eu comprei 2 anos e estou aproveitando mais. Então, essa que eu comprei de novo, isso eu nem compro. Então, acho que valeu a pena, né? Você foi, voltou e estamos juntos aí mais 2 anos e vai ser é bom para vocês e é bom para a gente também, porque eu tô de olho nesses roteiros de vocês. Eu já vou pedir Agora, o Ushuaia, esse de Meteora, porque vai acrescentar muito lá também. Porque é o que eu falo, eu acho que hoje o conhecimento do Plano V maior está em vocês. Porque vocês que vão lá, viajam, seria impossível eu ter aquela quantidade de roteiros que a gente tem lá se não fosse vocês. O conhecimento que vocês têm e a possibilidade de ter simultaneamente viajantes no mundo inteiro testando coisas. Então, assim, o fato de, por exemplo, vocês verem as meninas lá fazendo house sitting, a segurança que isso dá é muito grande. E nem eu tenho tempo, às vezes, de fazer todas essas experiências, porque eu vou tentando fazer todas, mas muitas vezes é a experiência de vocês que vai agregando ainda mais. Então é muito bom. Eu fico eu super. acho que tem uma questão, Mari, assim, de quando você entra em cursos, etc., de você pensar que, tipo, se eu não vou, por exemplo, a gente viaja sempre em alta temporada do lugar e a gente viaja, eu quero aproveitar minhas férias inteiras. Então, assim, eu quero viajar sexta-feira à noite ou sábado de manhã, voltar domingo à noite ou segunda-feira de manhã. Isso também faz parte do multiplicar as férias, né? Aí você fica, porque eu não tenho flexibilidade, eu não vou conseguir aproveitar essa parte do curso sobre as estratégias. Só que eu acho que você não tem que ficar pensando no que você não vai estar aproveitando. Você tem que pensar se o seu investimento vai valer com o que você vai conseguir aproveitar. Uhum, claro. Então, por exemplo, na época a gente não conseguiu aproveitar tanto essa parte de hospedagem gratuita e etc. E aí, enfim, agora na renovação a gente já talvez consiga aproveitar. Então, acho que você tem que pensar no investimento, se você vai conseguir extrair o que você precisa, que não precisa ser o todo, assim, sabe? Exato. Tem muita gente que pensa nisso, assim, de querer extrair 100%. Se eu não vou extrair 100%, não vai valer a pena. Por quê? Assim, eu acho que o investimento ele não é calculado para que as pessoas consigam os 100%. Se você fizer 50%, o investimento já é válido. Eu acho que quando a gente calcula preço das coisas, eu acho que é mais ou menos isso. Se você conseguir 50%, a pessoa que coloca o preço, né? Digamos, se a pessoa conseguir 50%, o investimento dela já valeu a pena. Então, acho que tem que pensar muito por esse lado também. Se já é o suficiente o que você conseguiu, não precisa ser 100%. Porque às vezes. Não foi você que ditou isso? Foi. Estamos vendo. Olha aí, tá gostando? Tá, tô gostando. Eu emprestei para ela ler, aí tive que parar. Mas minha mãe me convenceu que os primeiros capítulos tinham tudo a ver com o que eu tava passando. É muito bom. Esse é o essencialismo, não é que chama? É o essencialismo. A Mônica tá, para quem tá ouvindo, a Mônica tá mostrando aqui um livro que eu indiquei também em um das nossas aulas, e ela já adotou, que realmente já fica a indicação aí para quem quer eliminar ruídos e coisas que vão atravancando a sua vida, o seu dia a dia, a sua rotina, para você focar no que realmente importa. Essencialismo. É um pouco. Tem gente que confunde um pouco com minimalismo, mas é diferente. Então vale a pena a leitura. Procurem aí na internet Essencialismo, o livro, que é muito, muito legal. E é isso, meninas. Eu queria agradecer demais a participação de vocês. Foi um prazer, sempre um prazer ouvir as histórias de vocês de viagem, muito inspiradoras. E muito obrigada pela participação no Viajante Cast. Eu já tinha muito essa vontade de trazer vocês, porque eu sei que vocês têm uma história com o Viajante Cast, né? Lá de Curaçao. Vocês contaram como que foi importante esse episódio para a definição aí, para Mônica descobrir esse novo destino que virou uma paixão. E aí eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Agora vocês podem mandar esse episódio para a Val, que vocês já estiveram com ela, não é? E agora vocês estão aqui com a gente. Então, muito obrigada. E
nós. E Obrigada quem a tá... você por toda essa atenção. A Roberta disse, mãe, vai durar 15 minutos. Ai, 1 hora e 15 minutos. É porque é uma delícia ouvir vocês falarem. Eu fico aqui, ó, se deixar 3 horas. É muito bom. E pessoal que está ouvindo, que quiser continuar acompanhando a gente, @viajantesincera. Quem quiser entrar no curso que elas mencionaram aqui, que é o Plano V, que é o meu curso de planejamento de viagem, aqui embaixo vai estar o link. E quem quiser participar do nosso evento gratuito que vai rolar nos dias 29, 31 e 2 de fevereiro, só digitar aqui embaixo evento, no qual eu vou ensinar vocês o passo a passo para viajar em alta temporada, economizando muito e dando ali uma pincelada muito boa em estratégias que podem ajudar vocês nisso. E claro, depois vocês querendo se aprofundar, temos o nosso querido Plano V e uma comunidade de alunos e alunas fantásticas, como a Mônica e a Roberta. Então, obrigada mais uma vez. Obrigada a você, Mari. Um beijo no Felipe. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.